Olá pessoal, vamos para a nossa aula 24, aplicando a teoria. Questão número 4 diz assim: um atleta percorre a distância de 100 metros em 10 segundos. Então, um atleta percorre uma distância de 100 metros em um intervalo de tempo de 10 segundos. Qual é? Calcular a velocidade escalar média do atleta durante a corrida. A resposta deve ser dada em quilômetros por hora. Notem que não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Os recordes mundiais estão na faixa de 9 ponto, né? O Usain Bolt, né? Lá 9 ponto, a bateria que vê 9.3, 9.5, né? Mas poucas pessoas conseguem fazer isso. Mas digamos, um atleta profissional fez 100 metros em 10 segundos. Então, qual é a velocidade média? Notem que a velocidade média é ΔS por ΔT. Então, ΔS foi o que ele percorreu. 100 metros em 10 segundos. Ou seja, 100 metros em 10 segundos significa que a velocidade média é de 10 metros por segundo. Só que ele pediu essa velocidade em quilômetros por hora. Notem, lembre como é que é a transformação? Quem não lembra, volta lá naquelas aulas básicas de transformação do capítulo 1 e dê uma olhada. Tá lá na lista do curso completo, vai lá em transformações e vê transformações simultâneas, porque eu tenho duas transformações, metro para quilômetro e segundo para hora. E tu vai ver que existe aqui uma facilidade de tu multiplicar por 3,6. O 10 tu vai obter a resposta em quilômetro por hora. 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Eu quero lembrá-los que velocidade média de 10 metros por segundo ou 36 quilômetros por hora significa que, em média, ele andou 10 metros a cada segundo. Em média. Sabe por que em média? Porque, na verdade, inicialmente ele começa a acelerar, ele começa a andar. Inicialmente ele não está a 10 metros por segundo ainda. Isso significa que provavelmente a velocidade instantânea final dele seja maior que 10, porque a média deu 10 metros a cada segundo, tá certo? Então, importante salientar isso. Em média, ele andou 10 metros a cada segundo. Não necessariamente ele andou 10 metros a cada segundo. Isso é uma média, tá certo? Questão número 4. 5. A 5 diz assim: um estudante que iniciava seu curso no primeiro ano do ensino médio viajou de carro com seu pai e notou que os postes estavam regularmente distribuídos ao longo de um trecho da estrada. Seu pai pediu que avaliasse a distância entre dois postes consecutivos. Para isso, o rapaz mediu o intervalo de tempo correspondente à passagem de dois postes consecutivos por um determinado ponto de sua janela, de 10 segundos. Então, ele estava olhando os postes, ele pegou o relógio dele e mediu que entre um poste e outro demorava 10 segundos entre um poste e outro. Aí, o estudante notou que nesse intervalo de tempo, o velocímetro do carro indicava uma velocidade de 90 km por hora. Olha que interessante o método que o menino utilizou, né? Ele pegou a velocidade do carro, olhou lá no velocímetro e mediu o tempo entre um poste e outro para medir a distância entre cada poste. Qual foi a distância em metros que o estudante encontrou? Tá? Então, notem, que problema nós vamos encontrar aqui? O ΔS, que é a distância entre dois postes, é pegar a velocidade do carro e multiplicar pelo intervalo de tempo. Tudo bem? A questão toda é que se eu pegar o 90 e multiplicar pelo 10, assim, tem gente que faz isso. Tem gente que não olha uma coisa importante na física, que é a unidade. Vai encontrar 900. Na física não existe isso, pegar 90 vezes 10 e achar 900 o quê? Sempre tu tens que ter uma unidade. Notem aqui, olha o que eu vou fazer. Primeiramente, eu tenho que transformar a unidade de velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Tá? Então, tem que fazer essa transformação aqui. Como é que transforma de quilômetro por hora para metro por segundo?
divide por 3,6. Tá? Quem tiver dúvida, vai na aula de transformação de unidades. Agora, 90 dividido por 3,6, faz aí 90 por 3,6. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida e já sei que 90 por 3,6 é 25 metros por segundo. Aliás, vocês vão ver que muitas das velocidades usadas em km por hora são as mesmas. Então, 72 km por hora é usada muitas vezes, que é 20 metros por segundo. 90 km por hora, 25 metros por segundo. 108 km por hora, 30 metros por segundo. Então essas aí se repetem, tu já nem precisa mais fazer, né? Já sabe que é 25 metros por segundo. Notem o problema aqui de colocar a unidade corretamente. Quer ver? Quanto é que é a velocidade? Quanto é que é a velocidade? 90? Não, não posso botar 90. Olha aqui, ó, dá um conflito, ó, segundo com segundo. Por que dá conflito? Olha aqui. Se o carro está andando 25 metros a cada segundo, olha o que vai acontecer. Tu viu que eu botei a unidade? As pessoas costumam não botar. Eu vou botar a unidade para te mostrar o seguinte. Em quantos segundos? 10 segundos. Então, notem que se eu deixasse quilômetro por hora, como é que eu ia cortar segundo com hora? Não dá. São unidades diferentes. Agora, segundo, eu posso simplificar com segundo. Ah, agora sim. É por isso que tu tens que transformar a unidade, certo? Agora, 25 vezes 10... dá quanto? 25 vezes 10 dá 250. Ó, e sobrou, olha como sobra a unidade direitinho, ó, metros. Tá? 250 metros, tá? Aí estamos na questão número 5 do aplicando a teoria. Vamos para o número 6. Uma moto faz o percurso de Recife a Gravatá, de 85 quilômetros. Tá? Isso aí fica em Pernambuco, tá? Não precisa conhecer, né? Só basta saber as distâncias. Recife a Gravatá, o primeiro trecho. Um delta S1 de 85 km. Recife a Gravatá, com uma velocidade média de... Então, primeira velocidade média nesse pedaço. 42,5 km por hora. Beleza? Aí ele faz um segundo trajeto de Gravatá a Caruaru, que tem um ΔS, um segundo pedaço, um ΔS de 50 km. Só que esse segundo pedaço, ele vai fazer com outra velocidade. Tá? Opa, outra velocidade. Ele vai fazer esse segundo pedaço, ele vai fazer com uma velocidade de 50 km por hora. Tá? Então está aqui a V2 de 50 km por hora. Tá? Bom, a pergunta feita é qual é a velocidade média em todo o percurso. Um pedaço do percurso ele fez com uma velocidade, outro pedaço com outra velocidade. Bom, se a velocidade média é ΔS por ΔT, então o que nós temos aqui? ΔS total, todo o percurso, por todo o tempo. Notem que eu não tenho o tempo de cada percurso, eu só tenho os ΔS, né? Que é ΔS1 mais ΔS2. Beleza? Então eu posso aqui, ó, aqui é fácil, ó, ΔS total é ΔS1 mais ΔS2. Beleza? Mas quanto é que é o ΔT? Eu não tenho. Então eu tenho que fazer aqui, eu tenho que saber quanto tempo demorou no primeiro pedaço, mais quanto tempo demorou no segundo pedaço. Mas é fácil, nessa questão é fácil, quer ver? Olha aqui, 42,5 km a cada hora. Nota que 45,2 é a metade de 85. Né? Então, de cabeça dá para fazer. Se são 42,5 km a cada hora, em uma hora eu andarei 42,5. Para andar 85, 2 horas. Ah, mas eu quero uma continha. Tudo bem, vamos lá fazendo uma continha. ΔT1, ΔS1 por velocidade média 1. Tá? Então, o que nós temos aqui? ΔS1, 85 por 42,5. Ó, quilômetro, fechou. Mesma unidade. Unidade vai sobrar de tempo é horas. Certo?
Se fosse quilômetro e quilômetro e aqui quilômetro por segundo, a resposta seria em segundos. Beleza? Então tem que ter uma uniformidade das unidades. Então 2 horas. Olha como fica fácil fazer de cabeça. 50 quilômetros a cada hora. Eu preciso andar 50 quilômetros. Então quanto tempo vai demorar? 1 hora. Ou, mas eu quero fazer a continha, professor, me dá... Tá, tudo bem. Então tá ali, ó. A conta ela vai te dar uma segurança, né? Então, delta S2 por velocidade média 2. Então tá aqui, ó. Eu tenho 50 dividido por 50, quilômetro, resposta em hora. 50 por 50, 1 hora. Pois bem, tá aqui então como se calcula a velocidade média. Delta S. Total, 50 mais 85. Dá quanto? 135 quilômetros. 135 quilômetros é o total, porque é 50 mais 85. Dividido por quanto? 2 horas mais 1 hora? 3 horas. Então, faz essa continha aqui, que vai dar exatamente 45 quilômetros por hora. Tá? Então, a velocidade média, 45 km por hora. E agora eu quero destacar uma coisa com vocês. Quer ver? Olha só. Eu tenho duas velocidades, 42,5 e 50. É a média aritmética, a velocidade média de todo o trajeto, é a velocidade média entre as velocidades? Não. É a média ponderada com o tempo das velocidades que ele teve. Agora, eu fiquei mais tempo com qual velocidade? Eu fiquei mais tempo com a menor, tá aqui 2 horas. Portanto, ela pesa mais. Se ela pesa mais, nota, 45 é mais próximo que 42,5 do que 50. Tá só 2,5 unidades. Então, lembre, a grandeza velocidade média é uma média ponderada. Quanto mais tempo tu ficar com uma velocidade, mais ela vai pesar. Tá certo?